fazendo coisas novas, mas Ele jamais contradiz a sua palavra. Todo novo tempo nasce sobre fundamentos eternos. Este é o tempo de viver novos hábitos, novas prioridades e novas escolhas. É tempo de discernir a nuvem da presença de Deus, mover-se quando Ele se move e caminhar na direção da sua vontade. Abrace o novo de Deus. É hora de mudar. Venha celebrar conosco. Domingo, dia 12, às 9 horas. Será uma manhã tão especial de gratidão, adoração e celebração por tudo que o Senhor tem feito durante esses 11 anos. Então vem com a sua família celebrar conosco e o novo que Deus ainda tem para nos dar. Esperamos você e a sua família. Amém, irmãos, bom dia, paz, sejam todos bem-vindos. Domingo que vem vai ser pela manhã de novo, tá bom, irmãos? Vai ser pela manhã de novo. E se o Brasil for para a final, vai ser no outro domingo de novo de manhã. Porque de tarde vai ter jogo do Brasil na final contra a França, 2-0 pro Brasil. Pessoal, com toda sinceridade, sim, a gente vai pregar e tal, mas você não está com medo não hoje não, né? Pelo amor de Deus, irmãos. Nós somos a única nação que é penta. O Brasil tem pouca coisa para se alegrar. Essa é uma delas. Então se alegre, irmão, em nome de Jesus. A gente tem tão pouco motivo. Então se esse é um motivo bom, se alegre, né? Mas nós estamos iniciando uma série hoje. E eu queria pedir que você não conversasse, irmão. Você sabia que os adultos da igreja, eles dão mais trabalho que as crianças? As crianças tem hora que ficam tranquilo, e a gente pererê, em nome de Jesus me ajuda. Amém? Vamos estar juntos. A gente está entrando no novo ciclo. Essa série desse mês, ela é proposital sim. É hora de mudar. É uma série intencional para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje. Um novo tempo, uma nova estação. Nós entendemos que é um tempo agora de dar novos passos com a autoridade, com a realidade local, mas sem perder a visão do global. Nós estamos iniciando esse tempo. Então, você que já trabalhou com células, ou igreja com células, ou igreja em células, se você desejar também, a gente queria ouvir você, queria te convidar para amanhã. Teremos uma reunião 19h30 aqui na igreja. Então você gostaria de estar participando conosco nesse tempo, compartilhar a sua experiência de igreja com célula ou em célula. Nós estamos fazendo algumas adaptações e mudanças, e a gente queria ouvir você também amanhã 19h30 aqui na igreja. Tá bom assim? Então coloque coragem no seu coração aí, que é tempo de você frutificar, gerar muitos filhos, em nome de Jesus. Amém? É hora de mudar a nossa série agora do mês de julho, e o tema da mensagem de hoje é Olhando para Trás. Olhando para Trás é o tema da nossa mensagem. Você pode abrir sua Bíblia, Provérbios capítulo 22, versículo 28. Também Jeremias 6:16. Vários textos nós vamos estar lendo nessa manhã. Provérbios 22, 28, Jeremias 6:16. E sobre essa nova temporada, nós acreditamos que o Senhor está nos dando expansão sobrenatural. Muitas coisas vão acontecer de novas. Então você que está pela primeira vez aqui na igreja, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Você chegou no melhor momento dessa igreja, e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado nesse tempo, em nome de Jesus. Quero já anunciar que prepare-se, nós teremos agora a noite do sobrenatural. Vai ser uma celebração específica, e a gente vai estar divulgando em breve, na quarta-feira à noite. Então vai ser um tempo especial também para você estar conosco, em nome de Jesus. Provérbios 22, 28 diz: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Jeremias 6,16 diz: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É tão interessante que nós queremos sempre olhar para o futuro, mas nós não podemos olhar para o futuro sem olhar para trás. Não tem fundamento avançar
sem perder de vista os marcos antigos que foram estabelecidos antes de nós. Nós vemos uma geração que é apaixonada pelo novo. E isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. É bom porque o novo sempre gera inspiração, fôlego, ânimo. Mas quando eu trato o novo como algo descartando o antigo, eu passo a deixar as coisas fúteis e sem valor. Eu não posso amar o novo esquecendo de coisas que marcaram a minha vida no antigo. Não tem nada a ver, irmãos, querer aplicar o texto aqui, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso aqui fala de uma natureza caída, de um pecado, de uma vida de transgressão. Tudo se fez novo. Mas quando a gente fala sobre memórias, marcos, aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida ao longo dos dias, isso precisa ser trabalhado, memorizado, estabelecido nas nossas vidas. Nós não podemos atrelar uma velocidade da mudança e esquecer algumas coisas no meio do caminho, dentre elas valores, relacionamentos, princípios, igreja, fé. Tudo aquilo que é novo precisa ter como fundamento essas ideias, esses princípios, entendendo que existem coisas que não mudam, existem coisas que são para sempre. Na Bíblia, Deus ele sempre promoveu mudanças. Deus é um Deus que estabeleceu mudanças. A gente vai ver na própria transição, Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Mas é interessante que a graça não anula a lei. Ela não acaba com a lei. A graça traz para nós um novo entendimento daquilo que é lei. Entendendo que o Senhor não nos julgará mais pela lei humana, pelo perdão e a graça divina. Olha, Jesus leva tão a sério os princípios e a lei, que quando Jesus veio para a terra, ele veio cumprir uma lei. A lei do sacrifício, a lei do sangue, a lei da entrega, da remissão, foi uma lei. Antes, no Antigo Testamento, para a remissão do pecado se matavam animais, e com o sangue dos animais fazia purificação. O que é que Jesus veio fazer no novo? Ele veio se apresentar como o próprio sacrifício. Ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Agora nós precisamos entender que nós não vivemos mais pela lei, a gente vive pela graça. Mas isso não me faz negar os princípios daquilo que foram feitos antes. É como se hoje os 10 mandamentos não valessem mais. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do próximo, os animais do próximo, os bens do próximo, a mulher do próximo. É como se a gente tivesse esquecido desses princípios, mas eles continuam lá como marcos antigos que não podem ser removidos. Então as coisas do Senhor que Ele estabelece como nova, Ele não estabelece sobre um alicerce frágil. E todas as vezes que nós desejamos estabelecer algo novo, sem considerar o antigo, nós estamos edificando uma casa sobre areia, sem fundamento. Então o Senhor ele faz coisas novas, mas antes de levantar um novo tempo, Ele alinha e restaura os fundamentos, para que possa ser sólido essa próxima construção. Mudar não significa abandonar aquilo que o Senhor estabeleceu, de modo algum. Significa remover aquilo que é humano, para preservar aquilo que é eterno. Antes de olhar para o futuro, Deus convida você nessa manhã a olhar para trás, olhar para o passado, olhar para os marcos antigos, que Ele sustenta a tua espiritualidade. Eu tenho marcos antigos na minha vida e eu não quero jamais removê-los. O marco do dia da minha conversão, eu não posso jamais remover. Você lembra o dia que você se converteu? Quem lembra? Você tem que lembrar o dia, o lugar onde você estava e a forma que você estava. Você lembra do dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Você tem que lembrar o dia e onde você estava. Eu lembro desses marcos sobre a minha vida, marcos espirituais. Você lembra no dia que você encontrou o amor da sua vida? Quem lembra? Eita. A mulher olhou para o marido agora. Lembra, amor? Foi aonde? Pergunta aí. Ontem seu Henrique de Ednete, ele disse: eu encontrei Ednete no dia do meu aniversário. Aí eu aproveitei e disse assim: olha que presente, Henrique. Já para ele, né? Aproveitar. São marcos que ficam na nossa vida. O dia que nasceu o filho, como você estava, aquele que é pai. O dia daquele que você teve marcos bons sobre a sua vida. É tão interessante que a Bíblia fala sobre esse marco. E deixa eu pensar com você. O contexto de Provérbios capítulo 22, quando fala sobre marco, ele reúne princípios da sabedoria para uma vida justa diante de Deus.
E aí na antiguidade os marcos eram pedras. Lembra quando vai marcar um loteamento? Que bota aquelas pedras, né? Aqueles marcos. Ali são os marcos. E é interessante que Deus leva tão a sério Marcos, irmãos. Marcos, não é Marcos Pessoa. Ele leva a sério Marcos Pessoa também. Marcos Antônio, nosso querido. O pai de Vinícius é Marcos Antônio. E você é Marcos Vinícius, não é isso? É Marcos Antônio ou Antônio Marcos, seu pai? Marcos Antônio. Então tem logo 2 Marcos na vida de Vinícius. Marcos, Deus leva a sério os marcos. E é interessante que, você ou qualquer pessoa remover um marco era um ato de fraude, ganância e injustiça. Alterar um marco significa roubar a herança de outra família. Ou seja, você está lá no ambiente, a gente vai lá, compra um terreno e ele coloca lá os piquetes que a pessoa chama hoje, né? Mas são marcos, coloca lá, ali está dizendo, sua terra começa aqui e vai até lá. Só que é tão interessante que, meio que na nossa cultura, muitas pessoas, na ideia de expertise, para querer aumentar um pouco aquele terreno, tiram o marco daqui e coloca ali. Ou seja, quando eu removo, e normalmente quando se remove marco, não é para diminuir a sua propriedade, é para diminuir a propriedade do outro. Então Deus está dizendo a ele, não remova os marcos. Ali está dando o endereço de, você começa aqui e você vai até aqui. Não altere o que Deus está marcando na sua vida. Não altere. Não quer inventar a roda, irmãos. Não quer inventar a roda. Então, nesse princípio, é tão interessante, veja, tem 2 textos na Bíblia que são muito fortes. Deuteronômio capítulo 19, versículo 14, e Deuteronômio 27, 17. Deuteronômio 19, 14 diz assim, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. É uma ordem divina. Amados, Deus disse ao povo, não mude os marcos. E não só isso, Deuteronômio 27, 17, a Bíblia diz assim, olha, maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E o povo dirá, amém. Deus está dizendo, não remova os marcos do próximo, nem os seus. E a Bíblia não só diz isso, a Bíblia diz assim, maldito é aquele que fizer isso. E é tão forte o texto que no final, o próprio Deus, ele convida toda a congregação a dizer amém. O que é que Deus estava chamando o povo? Aquele que remove o marco será maldito, e todo o povo concorda. Não remova os marcos antigos. Os princípios, os relacionamentos, fundamentos, o novo, ele só será novo sobre a sua vida se você conseguir olhar para trás e entender quais foram os direcionamentos que Deus te deu ao longo da tua história. Não remova os marcos antigos. Os marcos representam tudo aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida como fundamento. São referenciais que definem a sua identidade, os limites e a direção. Todos nós precisamos de limite. Um homem e uma mulher sem limite, ele é um psicopata. É sério. Perverso. Todos nós precisamos de limite. Tudo na nossa vida tem um dia para começar, um dia para desenvolver, um dia para terminar. Marcos sobre nós. Jeremias 6,16. Dentro dessa ideia, quando a gente fala sobre remover marcos, a gente também começa a perder a nossa identidade. A gente não sabe o nosso ponto de partida. Jeremias 6,16, o contexto, ele fala sobre um alerta que Deus estava dando a Jerusalém. O povo havia abandonado a aliança com Deus e misturado a verdadeira adoração com idolatria, confiado mais na religiosidade do que na obediência. Então Deus, ele faz um convite. O convite de Deus, Jeremias 6,16, é o seguinte: parem, observem e perguntem pelas veredas antigas. Parem,
Ou seja, o povo estava indo pelo caminho de destruição, um caminho de escolhas erradas, um caminho que estava afastando de Deus. Disse: pare, olhem para trás, observem para onde vocês estão indo, olhem a história, olhem os sinais, olhem os marcos, olhem as veredas antigas, olhem o que Deus já fez sobre a sua vida. Não tome decisão do futuro sem olhar o que Deus já fez no passado. Eu fico imaginando, irmãos, Deus, Ele já fez tantas coisas sobre nós, e tem hora que a gente ainda coloca dúvidas sobre o que Ele pode fazer. Quem aqui já foi extremamente abençoado pelo Senhor? Amém? Quem aqui já escapou de tanta tribulação na vida? Será que dessa você não vai escapar? Irmão, será que não vai? Deus mudou com você? Deus, Ele promete e não cumpre? Deus perdeu o poder de estabelecer você numa nova estação da sua vida? Deus perdeu? Deus não perdeu. Ele continua sendo Deus que é poderoso para nos dar uma nova história, para que a gente possa lembrar que Ele continua sendo fiel desde o passado até agora. Até agora. Então Deus disse: parem e perguntem. As veredas antigas não é tradição humana, não é religiosidade. As veredas antigas são caminhos eternos, fundamentados na palavra de Deus, que eram chamados também de arrependimento. Arrependam-se. Mas infelizmente o povo declara: não andaremos nele. E o que é que acontece? O povo caminha para a destruição. Existem princípios. Deus não nos chama, irmãos, para a gente ser moderno ou antigo. Não é isso. Deus nos chama para a gente ser fiel. Não é ser só moderno ou antigo, é para ser fiel. Isso é o chamado do Senhor sobre nós. Então, na hora de mudar, lembre de algumas coisas. Primeiro, na hora de mudar, existem marcos que Deus estabeleceu. Tem coisas que você estabeleceu, mas tem coisas que Deus estabeleceu. E deixa eu lembrar algumas das coisas que Deus estabeleceu. Um dos marcos que Deus estabeleceu sobre a nossa vida é o fundamento da palavra. A palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras elas não passarão. Não importa a estação da sua vida, a palavra não pode passar da sua vida. Seja no passado, fundamento da palavra. Seja no presente, fundamento da palavra. Seja no futuro, fundamento da palavra. Todas as vezes que a mudança, ela tira a palavra, ela tira o marco de Deus. Por isso que nós precisamos ser fundamentados na palavra. Ler a Bíblia, buscar a palavra, ter a Bíblia como referência sobre as nossas vidas. A gente está vendo uma geração que tem muita comunicação, mas pouca transformação. Gasta mais tempo amanhã, a partir de hoje, na realidade. A gente vai colocar na nossa rede, tem um desafio da semana, essa série tem um desafio. A gente está falando de mudança, mas a mudança só é mudança quando você muda. Então essa semana tem um desafio. Qual é o desafio? Você vai parar vários dias essa semana e vai diminuir as distrações. Eu queria até fazer uma brincadeira com você, mas eu não sei se todo mundo vai saber mexer. Se você pegar no seu Instagram lá e ver quanto tempo você gasta nele por dia, só olhar lá entrega você. Eu fiz um desafio desse aqui na porta da igreja uma vez. Teve irmão que ficou chocado. O quê? Mudanças. Eu não tenho tempo para nada. Tem. Só olhar no Instagram. O Instagram entrega você. Sabia? Mas eu não tenho tempo para a palavra. Tem, irmãos. A palavra é fundamento. Aquele que decide estabelecer mudanças e futuro sem a palavra, ele vai se frustrar, porque ele não vai ter o fundamento daquilo que é sólido sobre a sua vida. A palavra continua sendo esse fundamento e não vai mudar. Outro marco que o Senhor mesmo estabeleceu: a santidade. A santidade é um marco de Deus sobre nós. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos,
porque eu sou santo. Sabe onde é que está escrito ser de santo? No Antigo Testamento. Vários textos no Antigo Testamento. Sejam santos porque Ele é santo. Seja santo porque Ele é santo. Seja santo porque Ele é santo. Aí a gente vem no Novo Testamento. Seja santo porque Ele é santo. O que é que Ele está dizendo? Seja no Antigo, seja no Novo. Isso é um marco de Deus, não muda. Sejam santos. Deus não habita em impureza. Não adianta dizer que tem o Espírito Santo pecando. Não tem. Não tem. Ah, eu tenho o Espírito Santo, mas eu vivo uma vida lascívia. Não tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu gosto de beber de vez em quando socialmente. Não tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não dou meu dízimo. Não tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu fico jogando bet. Não tenho o Espírito Santo. Não adianta, irmão. Mas pastor, não tem. Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita numa casa suja. O amém podia ser melhor, né? Ô pastor, mas isso é um nível de perfeição. Não é perfeição, irmãos. Não é. Pensa comigo. Deus é santo. Deus joga bet. Não joga. Ele é Deus, né? Tenha cuidado com as bet. Davi caiu com a bet. Bet-seba. Tenha cuidado com as bets. Davi caiu com a bet. Olha, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um marco de Deus que eu preciso buscar todos os dias, irmãos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas pastor, eu estou fazendo tanta coisa errada. É hora de mudar. É hora de mudar. Ô pastor, aquele relacionamento está me levando a pecar. É hora de mudar. Ou muda a maneira de se relacionar, ou muda a bênção. Ô pastor, mas essa área da minha vida, ela está toda irregular. É hora de mudar. É hora de mudar. É hora de estabelecer uma vida nova com Deus. Busque a paz e a santificação. Eu preciso buscar a santificação. Amados, mas a Bíblia diz que o Senhor já me santificou nele. Joia. Esse ato que ele fez foi para mostrar a você que a parte dele ele já fez. Agora você precisa fazer a sua. Santificação. Eu preciso andar em santificação. Porque se, irmãos, quantas pessoas dizem: eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo entender nada. Por quê? Santificação. Porque quando a vida está em santificação, a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus leva a sério a santidade. Deus leva a sério a pureza. Sabe como é que Ele vai buscar a noiva dele? Ele não vai buscar a noiva dele sem santidade. Ele vem buscar a noiva dele santa, pura, sem mancha. Essa é a noiva do Cordeiro. Então, se você não está assim hoje, é hora de mudar. É hora de decidir viver uma vida de santidade. É um marco de Deus. Uma vida de santidade, ela gera em você a autoridade. Vida de santidade gera autoridade. E tem outro marco, que esse é especial, é a presença de Deus. Isso não pode jamais sair da nossa vida, a presença. Desde o princípio, Deus, Ele desejou habitar com o seu povo. Entenda, irmãos, Deus nunca quis ter o povo dele distante. O homem caiu, ele veio Jesus para estar perto. Jesus está o tempo todo querendo se relacionar com você. O tempo inteiro Ele quer ter tempo com você. O tempo inteiro Ele quer se relacionar com você. Mas eu também preciso escolher se relacionar com Ele. É tão interessante que Moisés entendeu isso. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco,
que eu nem me mexa. Amado, não dê um passo se você não estiver na presença. Não dê um passo. Está na dúvida, não se mova. Espere a presença. Que quando a presença vier de maneira especial sobre você, é hora de mudar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23. Segundo ponto, na hora de mudar, lembre que o novo nunca substitui o eterno. O novo nunca substitui o eterno. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus disse: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. O novo não substitui o eterno. Se Jesus fosse fora da lei, o sacrifício dele não seria aceito. Teve coisas que Jesus fez que confrontou a lei, teve. Mas Jesus estava dando um novo direcionamento. Mas Jesus, ele veio e ele cumpriu. Jesus respeitou o Shabá. Em diversos momentos. Jesus, ele deu pagamento de impostos, mesmo sem precisar pagar. Jesus honrou seus pais. Jesus, ele andou como uma pessoa comum, mesmo sendo extraordinário. Jesus não era um desordeiro. Jesus estava estabelecendo a cultura do céu na terra. Ô pastor, mas quando Jesus desceu lá o chicote na entrada do templo, ele estava sendo desordeiro? Não. Mais uma vez ele estava cumprindo a lei. Porque a lei declarava: a casa do meu pai será chamada casa de oração, não casa de venda, de idolatria, de negócio. Quem estava quebrando a lei eram aqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Por isso, meu irmão, eu quero que a gente já possa desmistificar algo aqui. Quem é que está errado? Quem julga corretamente? Ou que está errado, mas não quer assumir que está errado, e está recebendo o julgamento de quem está certo? Sabe o que é que o mundo quer ensinar? Que quem está certo, quando ele diz que o errado está errado, ele está errado porque está me julgando. Irmão, para de fazer besteira. Faz a coisa certa. Se não fosse aqueles que apontassem o certo, ninguém se endireitava na vida. É ou não é, irmãos? Papai e mamãe brigou com a gente em algum momento, não foi? Foi. E a gente queria dar piti, mas eles estavam certos. Eles estavam certos. Menino, bota a mão na tomada. Eu vou desobedecer porque eu sou livre. Irmã, não vai. É tão interessante isso. Nunca substitua o novo pelo eterno. Tem dois personagens chamados Nadab e Abiú, sacerdotes. Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de Deus, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Já imaginou isso? Irmão, a gente está numa fase maravilhosa. A graça. Mas não confunda a graça com liberalidade para fogo estranho. Nada mudou. O detalhe é que a sentença ela fica para o final. Amados, nós precisamos viver em Deus com o temor de que um dia todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Todos nós. E diante do Senhor, Ele não vai tratar o justo por injusto, nem o injusto por justo. Diante de Deus, Ele vai saber todos os nossos atos, a nossa vida. Por isso que é bom a gente entender que se tiver algo na nossa vida que precisa mudar, que seja agora. Porque quando estiver diante do Senhor, não haverá mais tempo.
Estaremos diante dele. E aí eu fico perguntando, eu lendo o texto, qual foi o erro desses sacerdotes? Se eles pegaram o incenso e levaram para oferecer para Deus. Escute só, nem tudo que a gente oferece para Deus, Deus aceita. Nem tudo. Nem tudo. Eu ofereço algo para Deus, Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou esse ato dessa dupla, que o nome dele eu esqueci agora, Nadab e Abiú. Deus não aceitou, porque Deus chamou de fogo estranho. Amados, Deus não mudou. Deus não mudou. O mundo está mudando, está se pervertendo, as pessoas estão fazendo coisa errada, estão querendo chamar o errado de certo, mas Deus, Ele não mudou. Esse marco aqui, ó, não se pode adorar a Deus de todo jeito, não se pode levantar as mãos de todo jeito. A Bíblia diz: levantai as mãos santas. Aquele que vai subir ao monte do Senhor, ele se apresente com o coração puro. Não é de toda forma, isso não mudou, permanece o mesmo, Deus não mudou. E aí, quais foram os possíveis erros desses homens? Primeiro, eles não seguiram a ordem de Deus sobre o uso do fogo. Irmão, a gente vai ver muito fogo nessa igreja. Fogo do Espírito, fogo. Olha para o seu irmão e diga assim: fogo. O fogo do Espírito. Mas existia uma regra por fogo. Deus é Deus perfeito. Levítico 16, 12 e 13, escute isso: tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu, pois o incenso sobre o fogo, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. Esses dois homens fizeram algo errado. Eles não obedeceram à lei de tirar o fogo do lugar certo, colocar no lugar certo e levar para o lugar certo. Eles inventaram moda. Vamos fazer diferente nós dois. Sempre um doido arruma outro. Já notou? Meu Deus do céu. Bora fazer diferente? Bora. Pega um fogo diferente ali, vamos fazer uma adoração power e tal. Irmão, tem princípio. Tem princípio. O reino de Deus tem marcos. E aí eles fizeram o que não deveriam. Eles misturaram o que era santo e eles não deram valor, achando que era algo básico, comum. O fogo não pode ser colocado de todo jeito. Lembra do profeta Elias com os profetas de Baal? Eles passaram um tempão querendo fogo, não desceu. O que foi que o profeta fez? Ele orou? Não, ele preparou o altar, ele preparou o lugar. Se você não prepara o lugar, o fogo que desce é estranho. Mas quando a casa está pronta, o fogo que desce é o fogo de Deus. E ele vai queimar todo o sacrifício, vai secar todo o ambiente, e vai gerar autoridade em você sobre aqueles opositores que vêm contra a sua vida. Então cuide do fogo. Não é de todo jeito. Êxodo 30 diz: porém o incenso que fareis conforme esta composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. O cheiro é para Deus, não é para você. O fogo é para Deus, não é para você. Amados, Deus continua Deus. Ô pastor, mas a gente está na graça. Não mudou nada. Porque Jesus disse, a lei dizia assim: se um homem se deitar com uma mulher, ele comete adultério, sim ou não? O que é que Jesus disse? Se o homem pensar em deitar com a mulher, ele cometeu adultério. O que foi que ele fez? Ele pegou o nível e fez assim, ó. A graça não mudou. Deus permanece santo, Deus permanece acessível, e nós precisamos conduzir o fogo da presença da maneira correta.
A mudança, ela passa pelo caminho de santidade. E dentro de tudo isso, irmãos, nós precisamos entender que nunca devemos tratar o sagrado como algo comum. O sagrado é sagrado. Sabe como foi? A Bíblia diz que o Senhor foi estabelecer o templo do Senhor. E Asaf, que não é o nosso baterista, era o outro adorador, ele passou um bom tempo junto com os ministros, orando a Deus para compor uma canção. A canção era: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mas a Bíblia diz que antes deles estabelecerem a adoração do templo, eles prepararam todo o ambiente, inclusive o altar. Colocaram todas as coisas no lugar. Sabe quando é que Deus vem? Quando todas as coisas estiverem no lugar. Sabe quando a sua casa ela vai ser um ambiente pleno da presença? Quando todas as coisas estiverem no lugar. Ô pastor, mas está uma bagunça. É hora de mudar. Deus tem muito para liberar para nós, irmãos. Basta a gente arrumar a casa, para que essa presença ela venha e marque nossas vidas. E último ponto: quando a gente pensar em mudar, lembre que Deus já estabeleceu a planta. Há muitos anos atrás, eu estava com Valquíria, nós fomos para um evento de pastores em São José dos Campos. Estava ministrando um homem chamado Mike Brudot, americano. E eu nunca esqueci a palavra que ele ministrou. O tema da palavra dele era: Deus tem uma planta. Deus tem uma planta. Então Deus ele só não revela o propósito, mas Deus estabelece um padrão. Pense comigo. E eu estava vendo sobre isso do Senhor. Vamos lá, pensar. Primeiro, a arca de Noé. Amados, eu fui já na arca tamanho real, lá nos Estados Unidos. Gigante. Gigante, diga a coisa mais linda, ela existe. Eles fizeram uma réplica da arca, tamanho real. Coisa mais linda. E é tão interessante que Gênesis capítulo 6, do 14 ao 22, Deus ele começou. Mandou construir a arca com a madeira de cipreste. Revestir ela com betume por dentro e por fora. A medida tem que ser exata: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Fazer uma janela, uma porta lateral e 3 pavimentos. Levar a família e os animais para preservar a vida. Gênesis 6, 22. A Bíblia diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim ele fez. Noé não melhorou o projeto, ele apenas obedeceu. Quantas vezes a gente quer melhorar o projeto de Deus? E Deus diz assim: meu filho, é só isso. Mas o Senhor já imaginou. Se a gente, é só isso. Aí Moisés diz: Senhor, veja, 300 tá, vamos botar uns 20 aqui. Sabe o que ia acontecer? A arca ia afundar, ia morrer ele e os animais tudinhos, os bichinhos. Uma janela, Senhor, só uma. Senhor, está tão quente. As irmãs, bota esses ventiladores. Senhor, vamos fazer as 3 janelas? Deus disse: só uma. E porta? Uma. E os pavimentos? 3. A arca tinha andares, irmão, dentro dela. Você está ligado? Ela tinha andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. É a igreja da gente. Entendi agora o mistério. A igreja que a gente vai para lá, ela vai ter a parte de baixo, mas você é administrativo. E as outras coisas eu vou dizer agora não. A parte do meio, os auditórios. E em cima vai ter a quadra poliesportiva da igreja. Vai, em nome de Jesus. Cadê os doidos de hoje de manhã? Glória a Deus. Então tá bom. Para fazer isso é só loucura, pode ter certeza. Então Deus disse: não é faça. E Noé obedeceu direitinho. Deus tem uma planta para a sua vida. Diga ao seu irmão assim: Deus tem uma planta para você. Não mude a planta. Mas não foi só isso. Isso aí Deus fez esporadicamente. Não.
a construção do tabernáculo. Deus disse em Êxodo capítulo 21 até o capítulo 31, 25 até 31. Construir um santuário para habitar no meio do povo. Fazer a arca da aliança, a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios, exatamente como Deus mostrou. Estabelecer as vestes sacerdotais e a forma de culto. Determinar quem serviria e quem não serviria. Irmãos, eu também fui na réplica original desse mistério aqui. Eu estou lembrando, Jesus me levou em cada coisa. Sabe onde é isso aqui? Aqui no Brasil. Lá no Templo de Salomão, da Igreja Universal. Eu fiz uma imersão lá, alguns irmãos estavam comigo, acho, nesse dia, não lembro. E a gente foi lá na réplica original. Está lá o espaço. Claro que não está o mesmo material exatamente, mas é a coisa mais linda, irmãos. Se você puder ir em São Paulo, vai lá. No Templo de Salomão, não tem problema não, vai lá. E aí a gente chegou lá, estava o rapaz vestido a caráter como sacerdote, e ele mostrando passo a passo como foi. E você entrava, estava lá a mesa, estava lá a outra mesa para dar lavagem dos pães, a outra, todo o ambiente preparado. E quando você entra, você tem um temor, parece que você está lá. Até que vai o Santo dos Santos. Coisa mais linda. O que é que Deus está dizendo? Ei, esse é um ambiente de adoração. Não se adora de todo jeito. Tem que ter sacrifício, purificação, lavagem das mãos, até poder ter o acesso no Santo dos Santos. Existem marcos que não mudam, irmão. Deus disse, faça. Êxodo 25, 40 diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Não inventa, faz o que Deus te mostrou. Você pode mais uma vez dizer ao seu irmão assim: Deus tem uma planta, e só faça o que Deus te mostrou. Não inventa moda, irmão. Não inventa roda. Só faz o que Deus mostrou. E por último, Deus, quando mandou fazer o templo, eu também já fui no templo de Salomão, que não era o de Salomão de São Paulo, lá de Jerusalém. E você pode ir também em fevereiro. Deus ordenou a Davi, 1 Crônicas capítulo 28. No templo tinha que ter os átrios, as câmaras, o santo lugar e o santo dos santos, os utensílios, a organização dos sacerdotes e levitas e os detalhes na adoração. Deus disse: estou estabelecendo algo novo, mas tem que ser assim. Tem algo novo para acontecer, mas tem que ser assim. Não inventa, faça assim. Tem os marcos, não esqueça. Em 1 Crônicas 28, 19: tudo isso me fez entender por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. Está desenhado. Deus já desenhou a planta da sua vida. A Bíblia diz que nenhum dos nossos dias existiam, mas todos eles já sabiam. Então Deus decidiu trazer você aqui hoje, de manhã, já estava na agenda dele, para dizer para nós: é hora de mudar, é hora de ir para novos lugares, novos ambientes, novas atmosferas, um novo nível de adoração, de santidade, de pureza. Agora entenda, existem marcos, e é sobre isso que nós estamos aqui nessa manhã. Você pode ficar de pé para a gente poder orar? Porque ele me lembrou aqui interessante, que existe também a palavra da construção desse terceiro templo, que é esse templo que vai ser manifesto para a volta do Senhor. Lá em Jerusalém já existe uma menorá. O outro nome de menorá é candelabro. Está no centro lá de Jerusalém. Está cercado, né, com um vidro, né, que ele é a prova de bala. Está lá, né, todo blindado. A menorá de ouro,
sei lá, eu acho que essa menorá dá em torno de R$1 milhão, né? Mais de R$1 milhão essa menorá, toda de ouro. Não sei quantos quilos de ouro ela tem. Desse tamanhozão assim. Está no centro de Jerusalém. Sabe por que ela está lá? Porque os judeus já disseram, nessa volta desse Messias, que para a gente é a volta de Jesus, para eles é a vinda do Messias, já está tudo preparado. A menorá já está lá, o templo já tem algumas áreas, já estão, utensílios já estão separados. Amados, o mundo anseia pelo retorno do Senhor. O mundo anseia pelo retorno do Senhor. Todas as coisas já estão prontas. O Senhor está nos convidando hoje a gente poder olhar para as veredas antigas, para olhar e para poder viver essa vereda que o Senhor tem liberado sobre nós. Eu quero orar junto com você. Quero pedir que o Espírito Santo possa estar nos lembrando daquilo que precisa ser resgatado dentro de nós. O que é que precisa ser resgatado dentro de mim e de você? Qual é aquela área que precisa mais uma vez ressuscitar? E qual é esse ambiente que esse marco de algum momento da minha vida eu removi? Eu quero convidar você a pegar o marco e trazer de volta, e começar estabelecendo esse novo de Deus sobre a sua vida. Não tem como estabelecer um novo marco sem a presença, sem a santidade, sem a pureza. Quero orar com vocês. Se tiver alguém do nosso meio que deseja trazer de volta alguns marcos que foram perdidos, é muito importante fazer isso hoje, porque o que Deus está construindo sobre a sua vida, Ele precisa olhar esse marco, iniciar essa partida. Então queremos orar por vocês. Se tiver alguém no nosso meio que deseja estabelecer esse novo marco, quiser sair do seu lugar, vir aqui, a gente vai orar por você, entregar a sua vida completamente ao Senhor, todos esses marcos que precisam ser alinhados, essa nova fase, essa nova etapa. A gente está cantando uma canção, que você possa continuar sendo ministrado, e se desejar estabelecer novos marcos sobre a sua vida, hoje é o tempo, em nome de Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo
Pedimos ao Senhor, Deus, a autorização desse tempo para mudar. Pedimos a Tua bênção sobre novas etapas, sobre nossas vidas. Oramos, Senhor, e olhamos para trás, na convicção de que os marcos permanecem no mesmo lugar. Ó Deus, e se houver marcos fora do lugar, que nessa manhã o Senhor traga um despertamento, um posicionamento sobre o Teu povo, para colocar as coisas no lugar, para que possa desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, guia a Tua igreja, guia Teus filhos, guia nossas vidas a uma vida de palavra, de santidade e de presença. Que jamais possamos oferecer fogo estranho, que possamos estar com a vida alinhada na Tua presença, entendendo que nós prestaremos contas a Você naquele dia, onde nós não poderemos ocultar nada, pois tudo está às claras diante do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que possamos viver essa temporada de milagres especiais, de edificações, de construção da arca, de tabernáculo, de templo. Que a nossa vida esteja preparada para o novo de Deus, que a nossa família esteja preparada para o novo de Deus, que a nossa conduta, ó Deus, pessoal, como indivíduo, esteja alinhada à Tua vontade. Que possamos estar, Deus, agradando o Teu coração. Que o Senhor possa olhar e ver nessa igreja um povo feliz, porque anda em obediência à Tua presença. E do céu o Senhor possa olhar para cada um de nós e possa se alegrar, porque a nossa vida é uma vida de pureza e de santidade. E o Senhor tem prazer na igreja que é santa. Que possamos viver essa santidade de modo integral em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que assim seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.